Pois é, meu amigo, minha amiga, se você estiver reclamando que o seu sábado tá difícil, reclamando que as coisas não estão muito tranquilas, que o Brasil tá difícil, pensa por um lado. Você poderia estar na pele do senador Jorge Cajuru, que está numa situação pior que a sua. Não entendeu? Ah, mas o Cajuru ganha dinheiro, está numa situação melhor. Pois é. Mas o homem tá no olho do furacão. Acabaram de aceitar uma denúncia contra o Cajuru no STF. E aí, meu amigo, eu vou te contar quem vai ser o relator desse processo. Vou te explicar, tá? Vou te explicar. A matéria que eu trago para vocês é do O Antagonista. O STF formou maioria para tornar o Jorge Cajuru réu por calúnia. Tá, mas vamos entender. Calúnia por quê? Porque ele falou do senador de Goiás, Vanderlan, tá? Olha só, a defesa de Cajuru alega que as declarações não se enquadram nos crimes de honra, pois não houve referência a um fato determinado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o senador Jorge Cajuru, que é do PSB, partido do Alckmin, réu por calúnia nessa sexta-feira, 1º de dezembro. É o presente de Natal dele. O julgamento envolve uma queixa-crime apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Dado, de Goiás, do Kassab, tá? Referente a um vídeo publicado por Cajuru em suas redes sociais em 2019. No conteúdo, o senador acusou o Vanderlan de receber propina em troca da aprovação de uma lei específica. A defesa de Cajuru alega que as declarações não se enquadram nos crimes de honra, pois não houve referência a um fato determinado. Pois é. Sabe quem que é o relator desse caso? Gilmar Mendes. E aí, o que é o problema disso? Imagina só a situação, pois você poderia ter sido o autor ou ter feito um vídeo desse aqui, tá? Esse vídeo tá no Poder 360 4 anos atrás. E aí, senador Jorge Cajuru acusa o ministro Gilmar Mendes de vender sentenças. Pois é, adivinha quem vai ser o relator? Gilmar Mendes. Crime? Calúnia contra o Vanderlan. Pois é, a situação não deve estar boa para o Gilmar Mendes. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem o que é que ele fala sobre o Gilmar Mendes. E aí, mais atual do que nunca, logo agora que conseguiram a CPI da Lava Toga, que mudou de nome. Agora é a CPI do abuso de autoridade. Assiste aí esse trecho aí que tá viralizando na internet. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da Toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora. Apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis Agora lá. uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richard, o famoso. Ah, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele. O Marconi Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou Nerópolis? Itaberaí. A Super Frango tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege o Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. E mais um sócio oculto, hein? Lula da cadeia. Então, ele é o primeiro foco da nossa CPI da Toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro eu tenho a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, Gilmar Mendes. Depois vamos nos Lewandowski da vida. Qual que é a importância dos movimentos nas ruas hoje? Vamos lá. O Cajuru pediu desculpa depois de tudo isso aqui, tá? Aí o cara perguntou o movimento nas ruas, MBL, qual que é a importância? Tempos passados, esse aqui era um Cajuru de outro tempo. Pediu desculpa, hoje não. Hoje pro Cajuru, o Gilmar Mendes é uma pessoa boa. Mas, imagina a cara do Cajuru ter que olhar na cara do Gilmar Mendes com o Gilmar Mendes com o processo na mão.
Pois é, eu não queria estar na pele dele. E você, o que você acha sobre isso? Vamos falar de outro caso aqui, ó. Esse, para mim, é um cara que vale o dinheiro que ele recebe lá no Congresso Nacional. Para mim, Sargento Farrur, um dos políticos mais casca-grossa que tem dentro do Congresso Nacional. Matéria que eu trago para vocês, The Epoch Times, a Comissão de Segurança Pública aprovou uma proposta que extingue a saída temporária de presos. Deu um embate muito importante, eu trouxe um trecho para vocês de uma fala da Silvia Wayampi contra o pastor Henrique lá do PSOL, né? E aí a matéria diz o seguinte: a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei 1386 do deputado Bibo Nunes, que é do Rio Grande do Sul, que extingue a saída temporária de presos, como os conhecidos saidões de Natal e de Ano Novo. Isso é o mínimo que se possa fazer, é um escárnio com a sociedade, um escárnio com a população, que um cidadão, um sujeito preso, saia naqueles saidões e a maioria, um monte, não volta, vira fugitivo. Você tem que entender uma coisa, enfia na cabeça, e aí não adianta esses esquerdistas tentar. Cadeia não é para ressocializar o preso. Cadeia, eu tô falando a cadeia de verdade, não é cadeia de preso político, não. Tô falando cadeia do vagabundo que vai lá e atira uma pessoa, daquele canalha vagabundo que vai lá e abusa de uma mulher e é pego. Esse cara não é para ressocializar, não. Eu não quero esse cara na sociedade nunca mais. Esse cara tem que ficar preso, é para proteger a sociedade. Então ele não tem que ter saidinha, não. Tá de brincadeira. E aí o Sargento Farrur tratou de articular o projeto lá na Comissão de Segurança Pública. O projeto é do Bibo Nunes e merece meus parabéns. Merece meus parabéns mesmo, tá? Vamos lá. Bora de notícia internacional. Também Epoch Times aqui para vocês. Falei para vocês ontem do ataque que aconteceu, que deixou 3 mortos em Jerusalém. E foi feito por 2 indivíduos terroristas. E agora, depois de uma pesquisa, confirma-se que esses cidadãos, ou melhor, não dá nem para chamar de cidadão, né? Que esses vermes eram membros do Hamas. Os atiradores que abriram fogo essa quinta-feira em Jerusalém, onde 3 pessoas morreram, são membros do Hamas e já tinham sido condenados e presos por acusações de terrorismo, informou o Shin Bet, a agência de segurança de Israel. Tá vendo que isso aí confirma o que eu acabei de falar? Não é para ressocializar, é para excluir da sociedade mesmo. O cara já foi preso por terrorismo, o cara sai, 3 vidas foram levadas por causa de sujeitos canalhas como esses. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? Uma vergonha atrás de outra. Vamos lá. Vergonha alheia, né? Já que nós estamos falando desse assunto, matéria do Pleno News aqui, o Irã é os aliados do Lula, amigos do Lula, o Irã, que traz navio aqui para atracar no Brasil, abandonaram a COP28 porque tinha a presença de representantes de Israel. Odeiam Israel, odeiam, isso é antissemitismo, é nazismo puro, na veia. A delegação do Irã abandonou nesta sexta-feira a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Dubai, devido à presença de representantes israelenses, incluindo o presidente de Israel, Isaac Herzog. O que eu quero dizer para vocês? Eu posso ser sincero com vocês sobre essas manifestações de clima, COP e tudo mais? É um bando de gente demagoga, mentirosa, canalha, que pega dinheiro público para ficar fazendo essas viagens e que estão pouco se importando com o clima, pouco se importando com a floresta, pouco se importando com o meio ambiente. Não passa de um bando de gente que está lá só para curtir um pouco com dinheiro público. Vai lá e faz declarações esdrúxulas, idiotas, declarações que não têm sentido nenhum, só para usar o dinheiro público. E o que vem de lucro e de benefício? Nada. Tão pouco se importando os figurões, tão pouco se importando. Tem uma música do Renato Russo que é O Senhor da Guerra. Merece você ouvir. O Senhor da Guerra não está pouco se importando com as verdades. O Senhor da Guerra está pouco se importando com as crianças, com o meio ambiente. Esses
Esses senhores da guerra estão um pouco se importando com tudo isso. E aí, já que nós falamos em frases idiotas e imbecis, frases que não agregam em nada, eu vou trazer uma fala aqui do Demétrio da Globo. Pois é, um papo reto, papo de boteco da Globo, para mostrar o quanto nós estamos mal representados no âmbito internacional. Você lembra daquela história? O Brasil voltou, agora seremos representados lá fora, seremos grandes novamente. Eu penso como o Demétrio. Escuta só. Eu quero ler uma frase. Ele diz: é inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz, simplesmente porque alguns de seus membros lucram com a guerra. Essa frase se inscreve naquele tipo de papo de boteco que as nossas autoridades frequentemente indulgem, né? É papo de boteco porque as coisas são bem mais complicadas do que isso, mas é um papo de boteco ruim nesse momento, especialmente ruim nesse momento, porque quando se fala em guerra hoje está se falando de Ucrânia e está se falando da guerra em Gaza. E é muito difícil imaginar que ganhar dinheiro seja a motivação da guerra na Ucrânia. Não é a motivação da Rússia e muito menos é a motivação da Ucrânia, que é manter a sua soberania nacional. Também não é o dinheiro que move os atores da guerra em Gaza, né? Israel não está ganhando dinheiro, aliás, está perdendo bastante com a guerra em Gaza. A guerra em Gaza, no fundo, não interessa a ninguém, não interessa aos países árabes que querem uma solução de 2 estados, talvez não interesse nem mesmo ao Irã, que apoia o Hamas, talvez só interesse ao Hamas e não por motivos financeiros, com certeza. Então, é o tipo da bobagem que reduz a credibilidade do Brasil e não ajuda a operar como liderança num fórum tão importante como a COP28. Eu quero ler. E aí, eu vou ter que citar isso, mas acho que ele não poderia ser mais feliz para citar a fala do Lula. Papo de boteco. Pois é. Papo de boteco. O Brasil não se resume a um boteco, mas está sendo tratado como um, infelizmente, né? É isso, pessoal. Obrigado. Vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Obrigado por me aceitar na sua casa mais uma vez. E são mais rápidos os editoriais de sábado, até para eu ter um time para descansar, curtir a família, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Vejo vocês daqui a pouquinho, às 4 horas, estou aqui de volta com vocês.